Capítulo 162 Otelo 1. Eu admito que você é poderoso para um humano. Mas não é o suficiente para me fazer submeter a você. O Rei Fantasma Branco significava que o Wilk não era um oponente digno. Embora ele estivesse atualmente confinado como se estivesse no exílio, ele ainda era o gerente da dimensão. Ele tinha confiança para não perder contra um humano que não conseguia lidar adequadamente com energia demoníaca. Entretanto, por causa da energia demoníaca de Azura, era impossível matá-lo apenas manipulando o sistema. Quando o Rei Fantasma Branco se levantou e assumiu uma postura provocativa, Helena interveio na conversa. Espera, não temos que lidar com aqueles reis demônios primeiro. Os números deles aumentaram enquanto vocês dois estavam flertando. Na tela flutuando no ar, agora havia 2 reis demônios adicionais. No momento, havia um total de 3 reis demônios conversando entre si com expressões sérias. Astaroth, o rei demônio, ficou em 29º lugar. Orobas, o rei demônio, ficou em 55º lugar. Andras, o rei demônio, ficou em 63º lugar. Todos os reis demônios do círculo de Ars Almadel se reuniram. Eu concordo, Rei Fantasma Branco. Embora eu queira continuar a conversa que estávamos tendo, parece que a situação é. Boécio também se manifestou para ajudar Helena. O Rei Fantasma Branco assentiu e falou com o Wilk novamente. Parece que você tem Lemegeton. Se você quer que eu seja seu vassalo, você deve primeiro tentar selar aqueles 3 em Lemegeton. Então, eu lhe darei uma chance. Entendido. Mas eu gostaria de ouvir a sugestão que você mencionou antes. Como o Rei Fantasma Branco era o gerente dimensional neste local, ele pôde ajudar o grupo de Wilk direta ou indiretamente. Ele poderia aumentar temporariamente suas estatísticas ou conceder novas habilidades. Enquanto o Wilk o encarava, o Rei Fantasma Branco moveu o dedo em direção ao ar. Depois disso, uma série de mensagens do sistema apareceram diante dos olhos de Wilk. Você recebeu do Rei Fantasma Branco a autoridade para gerenciar e controlar o palco do 2º andar. Você gostaria de ir para a sala de controle no 2º andar agora? Sim, não. O palco no 2º andar era o Coliseu, onde o Wilk enfrentou Ivanov em uma partida do torneio. O Wilk fez uma pergunta ao Rei Fantasma Branco com uma expressão descontente. Você não pretende enfrentar aqueles reis demônios pessoalmente? Não sinto necessidade de fazer isso. Pessoalmente, estou ansioso pela batalha que você terá contra os reis demônios. O Rei Fantasma Branco estava ansioso para testar um pouco mais as habilidades de Wilk. Se ele julgasse que o Wilk era digno do nome Azura, o Rei Fantasma Branco se submeteria a ele. O Wilk também percebeu sua intenção e não retrucou mais. Queremos segui-lo. Se ele perder o controle sobre o poder do Deus Demônio, as coisas se tornariam extremamente complicadas. Não, eu quero que vocês esperem aqui. Se eu julgar que as habilidades dele não são o suficiente para derrotá-los, eu os enviarei também. Se Eteria Rodinos interviesse ao mesmo tempo, seria difícil avaliar adequadamente as qualidades de Wilk. Quando o Rei Fantasma Branco rejeitou o pedido de Boécio, Wilk virou-se lentamente para Helena enquanto ela pegava uma geleia de limão. Fique aqui e observe, bruxa da profanidade. Nossa, você é um babaca. Helena fez beicinho e se afastou de Wilk. Então o Wilk jogou um recipiente cheio de geleia de limão nela. Pegue. Nossa, você está realmente lindo hoje, Senhor Azura. Helena imediatamente mudou de atitude e aceitou o recipiente. Observando suas ações contraditórias, o Wilk ficou satisfeito. Estou feliz por ter descoberto como domar aquela santa. O plano era perfeito. Um dia, ele faria Helena revelar todos os segredos de Eteria Rodinos e até lhe ensinaria a Rosa Eterna. Enquanto elaborava um plano ambicioso, o Wilk apertou o botão Sim. Um espaço escuro como breu. O Wilk estava cercado por centenas de telas. Todas as cenas refletidas em cada tela eram imagens do 2º palco, o Coliseu. Lá, uma grande variedade de participantes lutava pela vida uns dos outros em um torneio. Isso é interessante. Foi a primeira vez que ele vivenciou algo assim. Ele era o gerente do jogo de sobrevivência. De repente, sentindo uma sensação de disparidade, Wilk observou atentamente uma das telas que havia chamado sua atenção. Um humano lutando contra uma mulher fera. Ambos eram provavelmente homens de Ivanov. No momento, uma mulher fera com espadas gêmeas estava sendo empurrada para trás por um homem loiro com uma lança de 2 mãos. A mulher fera sofreu um ferimento profundo no ombro esquerdo, então parecia que o vencedor seria o homem loiro se as coisas continuassem assim. Vamos aprender a manipular o palco primeiro.
Ele não poderia lutar contra os reis demônios sem nenhum ensaio. O segundo estágio foi o único em que ele pôde ter batalhas individuais como essa. Mesmo que ele não conseguisse selar todos os reis demônios no segundo estágio devido à falta de tempo, ele teria que fazer o máximo que pudesse. Assim como o Rei Fantasma Branco fez, ele levantou o dedo, e a tela que o Will que estava assistindo voou em sua direção. Ah, é como trabalhar num computador. O Will que focou na mulher fera na tela. Então, a janela de status dela apareceu na lateral da tela. Satori. Classe, Mercenário, terceira classe. Títulos, Matador de Goblins, Força mais 5, Dano a todas as tribos de Goblins mais 0%, Aventureiro Iniciante, Taxa de aquisição de saques mais 5%, Sentidos e Velocidade de movimento mais 5% em ruínas. Estatísticas. Força, 112 mais 5, Matador de Goblins, mais 0, Espadas Gêmeas do Gladiador Habilidoso. Vitalidade, 128 mais 5, Cinto do Aventureiro Iniciante, mais 5, Anel do Artesão Aprendiz. Agilidade, 143 mais 5, Brinco de Vento. Inteligência, 84. Espírito, 107 mais 5, Brinco de Meditação. Outro. Velocidade de crescimento de força mais 5%. 10% a mais de chance de aquisição de itens. Quão fraco. Ela deve ter recebido o título de Matadora de Goblins caçando goblins apenas na Floresta Primordial, enquanto o título de Aventureira Iniciante pode ser obtido por qualquer um que explore várias ruínas ou complete pequenas missões de aventura. As características na categoria Outros eram as habilidades passivas do mercenário de terceira classe, mas pessoas com outras classes também podiam ter esses tipos de ganhos de estatísticas adicionais. Portanto, seus ganhos de estatísticas atuais não seriam de grande ajuda nas batalhas reais. Seu equipamento também mal era bom o suficiente para um mercenário. Comparada à sua janela de status, a de Will era como a janela de status de um deus. A diferença entre ele e ela era que ele havia saqueado todos os itens bons na Floresta Primordial e no desfiladeiro do aventureiro. Mas essa é provavelmente a norma entre a maioria dos aventureiros. Embora tivessem adquirido experiência prática durante o tutorial, eles ainda eram iniciantes para os padrões do continente Eif. O povo do Eif continental recebeu o sistema de jogo desde o nascimento e se adaptou totalmente a ele. Sem incluir os aventureiros com dons naturais, essas estatísticas eram muito normais entre aventureiros. O Will que estalou a língua e olhou para a janela de status do oponente dessa vez. Bushikov Vladimir Dmitrovich. Classe, Cavaleiro, terceira classe. Títulos, Matador de Orques, Força mais 0, Dano a todos os orques mais 0%, Aventureiro Iniciante, Taxa de aquisição de saques mais 5%, Sentidos e Velocidade de movimento mais 5% em ruínas. Estatísticas. Força, 121 mais 0, Matador de Orques, mais 0, Lança de duas mãos do chefe Troll. Vitalidade, 132 mais 0, Cinto do Aventureiro Intermediário. Agilidade, 127 mais 0, Anel de Subjugação, mais 0, Brinco de Artesão Comum. Inteligência, 78. Espírito, 115 mais 0, Brinco do Monge. Outro. Velocidade de crescimento de força mais 5%. Taxa de recuperação de vitalidade mais 0%. Ele também não é muito diferente comparado a ela. Como ele era um Orc Slayer, ele provavelmente participou de muitas subjugações, mas não era forte o suficiente para dominar Satori em termos de atributos. Em outras palavras, a razão pela qual ele estava vencendo no momento era puramente devido à diferença de poder entre seus equipamentos. Pela sua aparência, ele parecia ser russo. Ele provavelmente estava sendo tratado melhor por Ivanov do que por Satori, uma mulher fera. Considerando que Ivanov era um skinhead racista, essa era uma suposição convincente. Eu deveria deixar Satori vencer. Bushikov provavelmente era um skinhead como Ivanov. Ele tinha a mesma tatuagem de Ivanov no antebraço. Segundo seu conhecimento, essa tatuagem estava relacionada à sua filiação aos skinheads. O Will que imediatamente abriu a janela de status de Satori novamente e a manipulou para lhe dar uma vantagem. Satori. Classe, Mercenário, terceira classe. Títulos, Matador de Goblins, Força mais 5, Dano a todas as tribos de Goblins mais 0%, Aventureiro Iniciante, Taxa de aquisição de saques mais 5%, Sentidos e Velocidade de movimento mais 5% em ruínas. Estatísticas. Força, 112 mais 5, Matador de Goblins, mais 0, Espadas Gêmeas do Gladiador Habilidoso, mais 000, Bênção de Austia.
Vitalidade, 128 mais 5, Cinto do Aventureiro Iniciante, mais 5, Anel do Artesão Aprendiz, mais 100, Proteção de Austia. Agilidade, 143 mais 5, Brinco do Vento, mais 100, Proteção de Austia. Inteligência, 84 mais 100, Bênção de Austia. Espírito, 107 mais 5, Brinco de Meditação, mais 100, Proteção de Austia. Outro. Velocidade de crescimento de força mais 5%. 10% a mais de chance de aquisição de itens. Austia era a divindade guardiã de mais alta patente entre as divindades da tribo dos Homens-Fera. Ela obviamente não havia recebido a proteção de Austia. O Wilk simplesmente deu ao buff um nome apropriado. Graças à sua ajuda, Satori conseguiu virar o jogo contra Bushikov. Facada. Satori, que evitou levemente a lâmina da lança de duas mãos, cravou suas espadas gêmeas no flanco do oponente. Tosse. Bushikov sentou-se, gritando um som inaudível. Ele olhou para Satori com uma expressão de descrença. Não importa o quanto ele pensasse sobre isso, havia uma mudança distinta em seus movimentos. Depois, Satori deu um golpe final, matando Bushikov, e o Wilk assentiu satisfeito. Gostei bastante dessa habilidade. Ele se sentia um deus. Embora não fosse onipotente, ele ainda se sentia o mestre dos jogos online. O Wilk observou a reação de Satori à sua vitória inesperada. Ela parece estar muito surpresa. Talvez ela tenha recebido uma mensagem do sistema relacionada à proteção de Austia no meio da batalha. Depois de ler sua janela de status, Satori rezou com alegria e gratidão. Então, o Wilk tentou manipulá-la de uma maneira diferente. Urg. Desta vez, ela recebeu um debuff. Satori caiu no chão com uma expressão pálida enquanto o Wilk assentiu em pensamentos profundos. Posso fazer todos os tipos de ajustes. A questão era se isso também funcionaria com os reis demônios. O Wilk escolheu a Mi como cobaia de seu experimento. Você me convocou, Senhor Azura? Preciso que você coopere em um experimento por um tempo. Um experimento. Só o quê? A Mi não conseguiu terminar a frase, porque o Wilk a mandou para a arena onde Satori estava. Depois disso, um experimento humano completo começou. ARRRRGGGHHHHHHHHHH. A Mi gritou de dor na tela. Satori ficou surpresa com a voz repentina, mas por causa do efeito negativo que recebeu, ela não conseguia se mover. Ela ficou deitada no chão, sem perceber quem estava gritando. O Wilk assentiu, pois havia obtido o resultado desejado. Há um limite para o que posso fazer em Demon Kings. Ele poderia causar dano manipulando o sistema, mas não poderia tomar medidas para impedir que a Mi se movesse como Satori. O Wilk restaurou a condição de Satori ao normal e imediatamente convocou a Mi para seu lado. Eis, Senhor Azura, há algo de que eu seja culpado. Não, você se saiu bem o suficiente. Graças a ela, ele agora podia se preparar para as batalhas contra os reis demônios. O Wilk mudou a tela e examinou a lista de participantes que estavam esperando por uma partida. Já era hora dos reis demônios chegarem ao segundo estágio. O Wilk esperou um pouco, então um nome familiar entrou em sua visão. Andras. O rei demônio de menor patente dentro do círculo Ars Almadel.